Olá, pessoal da Escola Aureliano. Tudo bem com vocês? Eu sou Tia Gisele e agora nós vamos dar início à segunda avaliação trimestral de língua portuguesa. Vocês vão começar preenchendo, o cabeçalho, com o nome da escola, nome do estudante e a sua data de nascimento. A turma, e aqui em turno vocês vão colocar vespertino, porque vocês estudam à tarde, né? Essa parte aqui do gabarito, vocês vão deixar para preencher no final. Quando vocês já tiverem feito a provinha tudo, vocês voltem marcando aqui, colorindo a bolinha correspondente, tá bom? Então, vamos começar? Lá na página 1, na questão 1, vocês vão fazer a leitura. Vou aumentar aqui para a gente fazer a leitura do texto 1 e do texto 2. Então, acompanhem aí comigo. A origem do papel. A palavra papel vem do latim papyrus e faz referência ao papiro, uma planta que cresce nas margens do rio Nilo, no Egito. Quando a escrita surgiu, há mais de 6.000 anos atrás, as palavras eram escritas em tabuletas de pedra ou argila. Por volta de 3.000 a.C., os egípcios inventaram o papiro. Depois vieram os pergaminhos feitos de couro, bem mais resistentes. Finalmente, o papel seria inventado na China 105 anos depois de Cristo, por Tsai Lun. Ele fez uma mistura umedecida de casca de amoreira, cânhamo, restos de roupas e outros produtos que contivessem fontes de fibras vegetais. Bateu a massa até formar uma pasta, peneirou-a e obteve uma fina camada que foi deixada para secar ao sol. Depois de seca, a folha de papel estava pronta. Texto 2 agora. De onde veio o papel? Você já deve ter ouvido dizer que o papel existe há centenas de anos. Na verdade, é mais do que isso. O papel foi criado há milênios. E sabe aonde? Na China. Os chineses guardaram em segredo a receita de como fazer papel por muito tempo. Mas em um determinado momento, ela foi revelada. Esse é só o começo de uma história para lá de curiosa. Sim, foi na China que surgiu o papel. É quase certo que seu inventor tenha sido um chinês chamado Cai Lun, que por volta dos séculos I e II foi encarregado pelo imperador de desenvolver e testar várias tecnologias e equipamentos. O papel fabricado era feito a partir de uma polpa de vegetais aquecida e espalhada por uma superfície lisa em lâminas finas. O papel fez sucesso em toda a China e mais ninguém, além dos chineses, sabia como produzir. Então, vamos às perguntas agora, né? Esses textos têm em comum o fato de afirmarem que o papel foi inventado na China, apontarem que os egípcios inventaram o papiro, informarem que os pergaminhos feitos de couro eram bem resistentes, sugerirem que a receita de papel foi guardada em segredo por muito tempo. Então, gente, o que esses dois textos têm de igual, né? Então, olhem opção por opção e vocês vão perceber o que eles têm de igual, né? Pensem bem, o papel... Então, vejam que a correta é a letra A, né? Que afirmarem que o papel foi inventado na China. Os dois textos falam, vamos conferir. Aqui, no primeiro texto, o papel seria inventado na China 105 anos, né? Depois. E aqui também, no texto 2, sim, foi na China que surgiu o papel, né? A atividade número 2. No primeiro parágrafo do texto 2, a palavra curiosa significa. Então, vamos ver aqui, no primeiro parágrafo do texto 2. Então, vamos lá. Vamos achar a palavrinha aqui, curiosa. Esse é só o começo de uma história para lá de curiosa. Então, a história é curiosa, né? Estranha, interessante, intrometida ou observadora, né? No caso aqui é uma história interessante, né? Uma história intrigante, né? Então, letra B. Para fazer a número 3, vamos fazer a leitura desse texto, A Turminha do Bem.
Sentam para desenhar e também para escrever. Viajam tão longe até a imaginação cansar. Eles querem incentivar a cuidar bem da terra, lugar onde se vive e onde se pode plantar. As questões ambientais se resolvem conscientemente, com a redução do consumo ensinada pelos pais. Reduzir água e energia, reaproveitar os materiais, fazer a coleta seletiva é viver com mais alegria. Então, neste texto, entende-se que a turminha do bem escreve um livro sobre coleta seletiva, está cansada de desenhar, fica feliz por cuidar bem da terra, planta os alimentos que consomem, né? Então, pensem bem, o que está falando aqui, o que a turminha do bem está fazendo? Ela escreve um livro? Não, né, gente? Ela está cansada de desenhar? Também não fala nada sobre cansada aqui, né? Fica feliz por cuidar bem da terra? Sim, né? Eles estão felizes por cuidar da terra, né, do planeta Terra. Vamos para número 4 agora. Aqui tem uma tirinha mesmo da Turma da Mônica ensinando, né, algumas dicas sobre alimentos saudáveis. Então, fala assim para lavar bem as mãos, lavar bem as frutas, né, algumas dicas de higiene, né, para manter tudo limpo, a cozinha limpa, né, para evitar doenças, né? Então, vamos lá a pergunta. Entende-se desse texto que, para uma alimentação saudável, é preciso cozinhar em fogo alto, cuidar da limpeza do ambiente, guardar alimentos em potes grandes ou picar os alimentos na tábua de madeira. Então, é a letra B, né, pessoal? Porque olhem para você ver, cuidar da limpeza do ambiente aqui fala sobre tudo, ó, limpeza das mãos, do ambiente, não é isso? É isso mesmo. Então, vamos para número 5 agora. O trem da infância. O Palácio Alegria tem um trem, é o trem da infância. Nele só entra quem é criança. Piuí, o trem vai partir. O Palhaço Alegria chama. Venham, crianças, o trem está em ação. Fechem os olhos e usem a imaginação. Em cada vagão há muita diversão. No primeiro vagão, as crianças se encontram. É o vagão da amizade. Como é bom interagir e estar junto de verdade. O segundo vagão é o das brincadeiras. Brincar e se divertir. Que delícia, quanta descoberta. Aqui a satisfação é certa. O terceiro vagão é o da fantasia, da aventura e da história. Há tanta coisa boa para guardar na nossa memória. Atenção! O trem vai passar pelo túnel do tempo. Uns dizem que passa rápido, outros dizem que demora mais. Que ele deixe em você lembranças especiais. O tempo vai passar e um adulto você vai se tornar. Quando você se tornar um adulto, conte com a lembrança daqueles dias em que você foi criança. Chama o Palhaço Alegria quando você estiver com saudade. O encontro será logo ali, na Estação da Felicidade. Pergunta número 5. Entende-se deste texto que as crianças querem pular os vagões? As crianças têm medo de palhaços? Vamos pensar. Os adultos conhecem o Palhaço Alegria? Ou os adultos têm saudades da infância? Os adultos têm saudades da infância, né, pessoal? Aqui fala como os adultos pensam e vão ter saudade, né, da sua infância. Nesse texto, no trecho, quando você se tornar um adulto, a palavra destacada foi utilizada para apresentar dúvida, indicar tempo, marcar lugar, mostrar modo. Pessoal, prestem atenção. Quando aqui indica tempo. Então, letra B, né? Por que indica tempo? Ó, quando? É só você pensar. Quando, né? Que dia, que horas, que mês, né? Não é lugar, né? Lugar, por exemplo, seria onde, não é verdade? Vamos passar para o número 7. Por que a onça pintada tem filhotes com pelo preto? Os pelos da onça pintada geralmente são amarelo acastanhados, mas podem variar de marrom avermelhado para tons mais amarelados.
Já o ventre, ou seja, a barriga, desse animal é branco e as pintas são chamadas de rosetas, por terem um formato parecido com o das rosas. Existe também a onça preta, um animal muito bonito. Na verdade, ela não é uma espécie diferente de onça, apenas tem uma variação na cor da pelagem. Essa característica acontece em alguns animais por causa do excesso de melanina, pigmento, o que define a cor natural da pele. É essa tinta que faz com que a onça pintada fique total ou parcialmente preta. Não é raro pais com a pelagem pintada terem filhotes pretos. Também pode nascer apenas um filhote com a cor preta em uma ninhada de 3 oncinhas, por exemplo. Os irmãos são todos pintadinhos. O assunto desse texto é a cor preta na pelagem dos filhotes de onça, a forma das pintas na pelagem de onça, a origem da pelagem pintada das onças ou a quantidade de filhotes de onça em uma ninhada. Pessoal, percebam que todas as opções são mencionadas ali no texto, não é? Ó, a forma da pinta nas pelagens das onças fala sobre isso no texto, não é verdade? Só que aqui está perguntando o assunto do texto. Então, é o principal, o que fala todo o texto, o assunto principal desse texto, então, é a cor preta na pelagem dos filhotes de onça. Né? Porque olha o título, por que a onça pintada tem filhotes com pelo preto, né? Então, vamos para o número 8. Aqui tem uma tirinha, né? É um bichinho, né? Que ele tá com a louça aqui toda para lavar. E ele fala, fazer comida eu até curto. Só ter que lavar a louça depois que eu odeio. Mas perto de fazer faxina, lavar louça é quase férias. No primeiro quadrinho desse texto, a palavra curto significa... O que significa aqui? Fazer comida eu até curto. Fazer comida eu até gosto. Muito fácil, né? Vamos lá para o número 9. Quantos ossos os elefantes têm? Para começo de conversa, é importante saber que existem 3 espécies diferentes de elefante. O elefante asiático, o elefante da floresta e o elefante africano. Como são bichos com anatomias distintas, eles têm quantidades diferentes de ossos no corpo. Os elefantes asiáticos possuem 326 ossos. Já os elefantes da floresta e os elefantes africanos têm 351 ossos no corpo. Os ossos correspondem a cerca de 16% no peso total do animal. O osso mais longo do elefante é a coxa, chamada fêmur. Nos animais adultos, ele pode chegar a 1,15 m, a altura de uma criança de 5 ou 6 anos aproximadamente. Por outro lado, o osso do pescoço deles, que é chamado de osso cervical, é muito curto. Por isso que o elefante não consegue virar o pescoço e olhar para trás, e isso o deixa nervoso com qualquer coisa que se aproxime por trás. Novamente, o tema desse texto é a altura dos elefantes, a quantidade de ossos do elefante, o peso dos elefantes ou o sentimento de nervosismo dos elefantes. Pessoal, mesma coisa lá daquela que eu falei da anterior, né? Tudo isso aqui é mencionado no texto, mas a gente vai olhar o principal, o tema. Então, o tema principal é a quantidade de ossos nos elefantes, né? Vamos lá. A atividade número 10 agora tem uma história em quadrinhos, né? Um cachorrinho. Parece apertado o gato. O quê? Apertado? Parece que não acredita em mim. Aí o gato entra, né? Olha só. Apertado. Viu? E ele entra todo aí dentro dessa bacia, né? Entende-se desse texto que o cachorro acha que o gato não cabe no aquário. O cachorro não quer brincar com o gato estava com muita sede, o gato queria morar no aquário com o cachorro. A correta é a letra A, né, pessoal? O cachorro acha que o gato não cabe, porque ele ainda fala, né? É muito apertado, parece apertado. Ele acha que ele nunca vai caber lá dentro, né? E ainda sobre essa história em quadrinhos, a gente vai responder número 11. Nesse texto, o trecho apertado, as reticências foram utilizadas para... Pessoal, as reticências são esses 3 pontinhos, né? Apertado,
ele fala, né? Demonstrar mistério, mostrar irritação, indicar uma reflexão ou interromper uma fala. Pessoal, aqui nesse caso é para indicar a irritação, né? Olha o gato, ele tá irritado com o que o cachorro falou, apertado, né? É mostrar a irritação do gato. Então, letra B. Peixes bebem água e fazem xixi? Acredite se quiser. Os peixes, sim, fazem sim xixi na água. Na prática, é possível afirmar que os peixes ingerem pouco líquido. Essa troca de água com o ambiente acontece de forma natural. Os peixes fazem com que uma pequena quantidade de água entre pela boca e siga para as brânquias, órgãos respiratórios. Esse líquido pode entrar no organismo por osmose. A água passa então pelo rim do peixe, que se dedica a eliminar o excesso por meio do xixi. Esse processo ajuda os peixes a eliminarem também o excesso de sais. Os peixes ainda retiram oxigênio da água, levando-o a passar para o sangue. O processo dura apenas poucos segundos. Os peixes que vivem no mar são um pouco diferentes e fazem menos xixi do que os peixes de água doce. Essa diferença acontece porque nos rios, os peixes precisam se livrar do excesso de água por meio das brânquias, ou guelras, órgãos que ficam na lateral do corpo do animal. Vale lembrar que os peixes não necessitam de água para hidratação, como acontece com os homens e outros animais terrestres. Então, vamos lá. No trecho, são um pouco diferentes e fazem menos xixi. O termo destacado estabelece uma relação de adição, comparação, explicação ou tempo. Vamos lá, pessoal. São um pouco diferentes e fazem menos xixi. Essa aqui, pessoal, esse I aqui, ó, ele vem para explicar, não é? Então, letra C. Vamos para a atividade número 13. Pessoal, essa aqui eu não vou ler para o nosso vídeo não ficar tão extenso, né? Mas é uma receita de espetinho de frutas com chocolate, não é isso? Então, aqui tem uma receita, tem todos os ingredientes e o modo de preparo, né? A pergunta é bem fácil. Esse texto serve para quê, gente? Anunciar a venda de um produto, dar uma notícia para alguém, ensinar a fazer um alimento ou listar produtos para compra. Letra C também, né? Ensinar a fazer um alimento. Por que os chimpanzés conversam? Quase todos os mamíferos têm uma forma de se comunicar com animais da mesma espécie. Os chimpanzés se comunicam ou conversam usando sons e sinais. Eles resmungam, batem ou gruem para avisar aos outros quando encontram alimento. Batem com força nos troncos das árvores para avisar que há inimigos por perto. Costumam cumprimentar uns aos outros com abraços e beijos, como as pessoas. Então, ó, de acordo com esse texto, para avisar que há inimigos, os chimpanzés. Então, vamos voltar aqui, ó. Batem com força nos troncos das árvores para avisar que há inimigos por perto. Então, a correta seria a letra B. Qual é o assunto desse texto? A alimentação dos chimpanzés, a amizade entre os macacos, a comunicação dos chimpanzés ou a força dos macacos? Vamos lá, é aquela mesma coisa, né? O assunto principal é a comunicação dos chimpanzés, né? Aqui é um textinho sobre o Mágico de Oz. Então, vamos lá. A doce Dorothy embarcou em uma aventura ao ser carregada por um ciclone para a incrível terra de Oz. Lá, foi presenteada pela bruxa boa do norte com lindos sapatos prateados e aconselhada a ir até o Mágico de Oz, o único que poderia ajudá-la a voltar para casa. No caminho, ela fez amigos que a acompanharam, esperançosos de que o mágico também pudesse ajudá-la. O espantalho sonhava em ter o cérebro, o homem de lata desejava um coração e o leão covarde almejava coragem. Ao encontrarem o mágico de Oz, descobriram que ele era apenas um visitante do mundo real, assim como Dorothy. Os viajantes ficaram tristes por não terem seus desejos realizados, mas o mágico explicou que tudo o que eles queriam estava dentro de cada um.
Então, os 4 amigos perceberam que bastava acreditar em seu potencial. Assim, Dorothy despediu-se de seus amigos e voltou feliz por viver essa incrível história. Então, pessoal, aqui é fácil a pergunta. Qual é a personagem principal dessa história? A Dorothy, né? A menina Dorothy, a doce Dorothy, que já é mencionada ali no início. Então, vamos para as questões 16 e 17. Fofo e esperto. Coelhos parecem ser frágeis, mas eles também sabem se defender muito bem dos seus inimigos. Velozes, espertos e inteligentes, eles conhecem várias estratégias de sobrevivência e, além disso, são super fofinhos. Com tato e olfato apurados e movimentação rápida, ele percebe logo a presença de predadores e aciona um método quase infalível de defesa. Cai fora pulando na mesma hora e se esconde na toca. Ele mesmo escava sua toca, usando as patas fortes e passa a maior parte do dia lá dentro. Ao anoitecer, protegido pela escuridão, sai em busca de comida. Todo mundo sabe que os coelhos são loucos por cenoura, mas eles também adoram capim, verduras e outros vegetais. Enfim, o que gostam mesmo é de comer, e quando começam não param mais. Um coelho de 5 quilos, por exemplo, come cerca de 450 gramas de capim por dia. É como se uma criança de 30 quilos devorasse quase 3 quilos de comida todos os dias. Pessoal, qual é o assunto desse texto? A alimentação natural dos animais, as características do coelho, o abrigo oferecido pelas tocas ou os predadores do coelho. Vamos lá, o principal é as características do coelho, né? De acordo com o último parágrafo desse texto, os coelhos são, olha aqui, ó, o último parágrafo é esse aqui, e ele fala justamente que os coelhos são gulosos, não é isso? Vamos para a atividade número 19. É uma história em quadrinho, né? É um dinossauro e ele fala concentração, coragem, técnica. E no final ele pulou aonde? Numa piscina de bolinha. Aí ele, adoro piscina de bolas. Esse texto é engraçado porque o personagem dá um mergulho desajeitado? Não, ele não dá um mergulho desajeitado, né? Fica feliz porque está brincando em uma piscina de bolas? Nada junto com alguém? Prepara um mergulho olímpico em uma piscina de bolas? É isso, né? Olha aqui, ó. Se a gente olha somente os primeiros quadrinhos, a gente acha que ele está numa Olimpíada, né? Ele preparando um salto muito bem elaborado e quando você vai ver no final é só uma piscina de bolinhas, não é isso? Vamos ler esse textinho aqui para fazer leitura, para fazer as atividades da 20 e 21. O gato e o rato. Número de jogadores, pelo menos 6. Como se joga? Pessoal, só começando aqui, a gente já sabe que é um texto que explica um jogo, não é isso? Então, vamos às perguntas? Ó, esse texto foi escrito para descrever uma cena, ensinar uma atividade, narrar um acontecimento ou vender o produto. Ensinar uma atividade, não é isso, pessoal? Ensinar justamente um joguinho, né? Então, vamos lá. Olha, para responder à pergunta 21, a gente vai ter que voltar no texto. Então, vamos. De acordo com esse texto, o gato deve perseguir o rato para... então, vamos ver. Vamos lá. Como se joga? Os jogadores fazem uma roda de mãos dadas. 2 jogadores ficam de fora da roda. Um é o gato e o outro é o rato. Das crianças da roda, uma será a porta e outra será o relógio. Para iniciar o jogo, o gato dirige-se à porta e estabelece um diálogo, né? E aqui tem um diálogo que tem que fazer. Não é isso? E aí, a gente vai ver aqui, ó, o relógio indica a que horas volta. Por exemplo, diz, o rato chega às 5 horas. Neste caso, as crianças da roda começam a contar em voz alta até 5. Então, levantam os braços e o rato começa a correr, entrando e saindo da roda por baixo dos braços levantados das crianças que a constituem. O gato, ao ouvir o número 5, dirige-se à porta e entra na roda perseguindo o rato
a fim de apanhá-lo. Então, aqui a gente achou a nossa resposta, né? Ó, de acordo com esse texto, o gato deve perseguir o rato para poder apanhá-lo, né? Letra D. E a última, vamos fazer a leitura desse poeminha. O relógio. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac dia, noite e dia. Tic-tac, dia, noite e dia. Esse texto é muito fácil, né, gente? Olha as opções. Um bilhete, um poema, uma adivinha ou uma lista. É um poema, não é isso? Pessoal, terminamos nossa provinha. E eu espero que vocês tenham acertado tudo, tá bom? Façam com muita atenção. Agora, no final, é só vocês voltarem lá no gabarito e ir marcando resposta por resposta. Se possível, pessoal, pintem a bolinha correspondente, tá bom? Um abraço da tia Gisele.